Como está sendo gravado, Torma, vamos dar sequência. Claro, claro, eu só estou terminando de mandar aqui o link mandei o código do Meet aqui no YouTube, porque eu tenho uma leve desconfiança que não estava funcionando. Quando eu colocava o link inteiro, eu acho que o YouTube estava cortando. Então, o que eu fiz agora? Eu coloquei só o código do Meet. Então, quem está no YouTube... Está aqui, migre. Muito bem. Muito bem, eu acho que o pessoal do YouTube está... Estou com o microfone aberto, estou. O pessoal que estava no YouTube está migrando aqui para a sala do Meet. O evento vai ser gravado, está sendo gravado. Então, depois a gente disponibiliza também no YouTube. Para seguir, para cumprir os nossos prazos aqui, vamos dar seguimento ao evento. Então, o que nós encaminharemos agora? Vamos reto à fala do Roberto, que é o autor desse livro, que é o objeto, o cerne desse evento de hoje. A obra se chama O Contrato de Pastoreio Pecuário, Teoria e Prática. Então, como eu já havia comentado, nós temos aí pouca informação quando nós tratamos de contratos atípicos, porque os contratos atípicos são muito mais fáceis de trabalhar. Quem está no ramo, quem está no meio agrarista, que sabe que os contratos típicos têm legislação, têm uma jurisprudência mais robusta. Agora, quando nós entramos no mundo dos contratos atípicos, nós temos pouca informação, pouca doutrina. Então, essa lacuna que o professor Roberto veio preencher é fundamental para nós entendermos um pouco melhor o contrato de pastoreio. O Roberto Bastos Fagundes Guigino, ele é advogado agrarista, graduado em Direito pela PUC, especializado em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pelo IUMA, e em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Ele é membro convidado da Comissão Especial de Direito Agrário e Agronegócio da OAB, Rio Grande do Sul, e também é membro da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Ele é colaborador dos portais direitoagrário.com e direitoambiental.com, e autor também, então, como eu comentava, da obra O Contrato de Pastoreio Pecuário, Teoria e Prática. Professor Roberto, é com o senhor. Microfone, Roberto. Perdão. Primeiro, bom dia a todos, né? Estão me ouvindo bem? E saudar aqui aos colegas que estão participando junto comigo aqui, o Alexandre Celistre, o Francisco Torma, em especial ao Benir Cherubini, que é um grande incentivador desse trabalho, que colaborou de forma enorme para sair o trabalho, me ajudou e foi grande incentivador, mais que tudo, desta publicação. Sem ele não teria saído, confesso. E aqui eu vejo que tem pessoas de vários lugares aqui, pelo que comentaram, assistindo no YouTube também. Um abraço aqui ao Danilo Padovani, a doutora Olímpia de Souza de Paula, e ao amigo que assiste pelo YouTube, o Fernando Furtado Veloso. Bom, de uma maneira especial, assim, o
contrato de pastoreio surgiu por ser muito usado no nosso meio rural. Eu, para quem não sabe, sou de Uruguaiana, convivi muito tempo e ainda convivo com o meio rural, e sempre me dediquei a essas questões, né? E aqui alguns devem conhecer, como sempre já dizia o saudoso professor Oswaldo Optes, no nosso ordenamento jurídico não há nenhuma doutrina a respeito do pastoreio, né? Não há nada a respeito disso. Ele é tratado sempre de forma muito ampassana nos manuais de direito agrário, em todas as obras ele é citado como contrato atípico, mas nunca esmiuçado de uma maneira própria, diria. O Torma está passando os slides ali, muito obrigado. E antes de entrar próprio no contrato de pastoreio, assim, eu fiz breves considerações a respeito do dirigismo contratual que impera no nosso ordenamento quando tratamos de direito agrário, né? E também a respeito dos contratos típicos, arrendamento e parceria, para introduzir a questão do pastoreio, né? E no pastoreio propriamente, eu fiz uma análise histórica de como ele surgiu e conceitual sobre o contrato, e explicitando questões de pagamento, nomenclatura, que isso é muito importante, de como tratar as partes, né? E vou dar sequência ali, ó. O Torma botou, obrigado. A gente, quando trata em direito agrário, né, eu sempre faço questão de deixar isso claro, que o proprietário de um imóvel agrário, ele é um empreendedor, né, e ele objetiva a compensação econômica do seu capital investido, visto que deve ser compreendido como uma unidade econômico-produtiva. Assim que, nos dias de hoje, não tem mais razão para esse engessamento nas contratações agrárias que a gente vive, né? E que até o momento são muito pouco debatidas, né? A pactuação dos contratos agrários atípicos, elas estão limitadas aos contratos. Os contratos típicos se limitam ao arrendamento rural e parceria. O arrendamento ali é tipificado no artigo 3º do decreto regulamentador, né? E a parceria no 4º. A parceria, basicamente, é uma sociedade de forma sui generis ali, que as partes possuem deveres e obrigações distintas. Enfim, isso todos já sabem. Eu pontuei simplesmente para poder conceituar, né? O nosso decreto regulamentador ali, no artigo 39, possibilita a contratação de contratos agrários atípicos, desde que não sejam contrários às leis, aos bons costumes, aos princípios gerais de direito, bem como desde que não violem as disposições obrigatórias, como a conservação dos recursos naturais e a proteção dada ao hipossuficiente. Os contratos agrários atípicos serão plenamente válidos. E sim, esse conceito, ele é... A gente sabe, né, que ele possibilita a pactuação de contratos atípicos, mas, no fim das contas, por não haver por eles não serem propriamente explicados de forma mais clara, acabam sempre sendo convertidos em arrendamento ou parceria, né? E assim que propriamente o contrato de pastoreio, o objetivo busquei deixar de forma clara no livro, que ele busca um melhor aproveitamento do imóvel agrário, objetivando um ganho de capital, um lucro, sem deixar de cumprir a função social. E assim, ele resta caracterizado quando determinar o proprietário de um imóvel rural, ou quem a qualquer título esteja o explorando, que é o denominado prestador do pastoreio, recebe determinado número de animais em depósito de uma terceira pessoa, denominado tomador do pastoreio. Para tanto, ele vai manter na propriedade os animais e vai receber uma quantia certa em dinheiro por cabeça de animal entregue. Isso na região ali é muito usado, o contrato de gado por cabeça, basicamente ele é denominado assim. E ainda é importante, eu deixo claro,
que não há entrega da posse. Esse é um ponto fundamental do pastoreio. Não há entrega da posse para o tomador do pastoreio. E o maior diferencial é esse daí. Também não há as questões do artigo 3º do decreto inciso 2. Isso aí resta claro ali que não são utilizados. E de forma inovadora eu trago o pagamento, que deve se dar por um determinado preço em dinheiro a ser pago, e buscando de maneira equacionar, porque, ou seja, tu deposita os animais no campo a pastoreio e pode determinar várias categorias. E eu não posso cobrar o mesmo preço de uma vaca para um terneiro. Ou seja, então eu criei a base de cálculo ali com base no grau na unidade animal, de acordo com a tabela do INCRA, respeitados os parâmetros do grau de utilização da terra de cada região. Ou seja, uma unidade animal são 450 quilos. Eu posso botar em terneiros, vacas magras, gordas, enfim, eu ajusto isso à unidade animal. E com isso eu faço o cálculo do preço. Eu fiz um parâmetro com base no que é pago nos valores de arrendamento na minha região da fronteira oeste e dividi por unidade animal. Ou seja, que no livro ali eu trago até na página 94 a questão do pagamento, e gira em torno de 20 e poucos reais por unidade animal depositada. O pagamento é mensal, né? Pode ser pagamento ou não, mas o cálculo é feito por mês. O maior entrave, assim, que a gente passado isso nas contratações agrárias, como volto a repetir, eu dirigido no contratual, né? E diante da dimensão, esse não tem mais cabimento. Eu acredito que deve ser feita uma regulamentação nova nas questões relacionadas aos contratos agrários, inclusive possibilitando a pactuação do pastoreio pecuário como um contrato agrário típico, né? Inclusive ali com o professor Albenir, a gente já vem falando isso há um bom tempo. Eu acho que é o caminho de deixarmos isso mais claro, né? Inclusive já tivemos uma oportunidade o ano passado, embora muito criticada na MP da Liberdade Econômica, e acredito que de forma mais própria a gente vai ter que repensar essas questões ali. No fim, aqui eu faço essas breves considerações ali, estou aberto a perguntas para vocês. O Alexandre agora vai dar sequência ao andamento. Aqui eu mostro o livro a todos, está à disposição. Inclusive, eu não sei como a gente vai fazer para viabilizar, mas nós vamos fazer um sorteio aqui no evento de 2 livros, né? Assim que eu agradeço a todos a disposição. Muito obrigado. Muito bem, Roberto, muito obrigado pela tua fala. Eu vou inverter um pouco a ordem aqui, porque quem está nos acompanhando aqui percebeu que nós iniciamos o evento na nossa programação normal, mas lá o YouTube deu um problema, parou de transmitir no YouTube e ficaria gravado lá pelo YouTube. Então nós voltamos aqui, colocamos o pessoal no Meet, estamos gravando aqui pelo Meet, mas não conseguimos salvar a fala inicial do Albenir. Então, eu gostaria, Albenir, se tu pudesse reiterar aquilo que tu falou no início, para fins de registro, inclusive de agradecimento aos nossos apoiadores, e a tua percepção dos contratos atípicos. Bom dia a todos vocês, colegas aí que estão nos acompanhando. Eu na qualidade de vice-presidente da UBAL e também diretor da Escola Agrarista da UBAL, gostaria de dizer que é muito importante esse evento que está se realizando hoje. Gostaria aqui de agradecer imensamente a presença dos colegas e colegas agraristas que estão participando conosco, pelo seguinte: é o primeiro evento jurídico tratando especificamente do contrato de pastoreio pecuário. Esse contrato, como já foi mencionado aqui, até então, ele era um contrato
que existe na prática costumeira do sul do país. Também a gente verifica a ocorrência dele nos países vizinhos aqui, ao sul do Brasil, em especial Argentina e Uruguai, ele é recorrente. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, ele é um contrato utilizado há séculos, digamos assim. E a grande novidade no assunto está justamente no lançamento dessa obra, o Contrato de Pastoreio Pecuário, Teoria e Prática, do Roberto Bastos Fagundes Gigino, que o que ele fez? Ele trouxe, a partir dos seus estudos, experiência prática, ferramentas jurídicas capazes de quantificar e que permita, com segurança jurídica, realizar a pactuação de contratos escritos, deixando esse contrato de ser limitado, endêmico ao sul do país, e agora viabilizando, oportunizando que produtores rurais, profissionais do direito do país inteiro possam utilizar esse contrato com segurança jurídica, com critérios técnicos bem definidos, o que vai trazer uma série de vantagens que depois vão ser exploradas aqui pela fala do nosso colega Alexandre Celistro. Entre as vantagens, já adianto, o aumento da multifuncionalidade, ou seja, o aumento da utilização desses imóveis agrários, vai permitir um aumento da produtividade e da produção da carne, então importantíssimo para a cadeia produtiva das carnes, e, por sua vez, ele é uma prática que é plenamente compatível com novos métodos e novos manejos, novas tecnologias trazidas pela agronomia, pela veterinária e pela zootecnia, a exemplo do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura de baixo carbono, bem como pecuária preservacionista. E a utilização, por óbvio, nos períodos entre safra. Então, é uma novidade muito importante. Eu estou considerando, junto com outros juristas da área, que com certeza é a obra de doutrina de direito agrário mais importante lançada no ano, dada essa particularidade de pegar um contrato até então atípico, pouco explorado, que ganhava no máximo meia página em algumas obras jurídicas específicas de contratos agrários, e agora o Roberto trouxe parâmetros técnicos, inclusive muito importante que ao final do livro dele, ele traz inclusive um modelo de contrato agrário que pode ser utilizado em qualquer parte do país, basta reproduzir aqueles termos, fazer a pactuação e com isso ter segurança jurídica para o produtor rural, para o pecuarista. Isso está diretamente ligado dentro da proposta da UBAL, que é uma entidade cuja finalidade, a criação dela é levar ao conhecimento geral do público o direito agrário de forma científica, o direito agrário visto como uma ferramenta de desenvolvimento do setor agrário, um direito que traga segurança jurídica para os negócios, para as cadeias produtivas do agronegócio, bem como promova a sustentabilidade no desenvolvimento da exploração da atividade agrária. Então, esse livro vem justamente dentro desse espírito, dentro dessas finalidades institucionais da UBAL. Infelizmente, deu esse problema de transmissão no YouTube, mas esse evento é, por si só, um sucesso, um marco, um divisor de águas. Espero que o contrato de pastoreio seja mais conhecido, mais divulgado e utilizado Brasil afora. E, nesse sentido, foi muito, muito importante o apoio institucional que nós recebemos de diversas entidades e instituições, a qual eu gostaria de fazer meu agradecimento e registrar a menção aqui. Entre elas, o Diretório Acadêmico 28 de Março da Faculdade de Direito de Franca, representado aqui pelos nossos colegas e também organizadores do evento, Marcos Vinícius
Cecílio Ribeiro e o Vitor Hugo Gonçalves Jimenez. O Grupo de Pesquisas, Direito Agrário, Agronegócio, Gestão, Inovação e Sustentabilidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, coordenada pelo nosso colega agrarista, Dr. Washington Carlos Almeida. A Liga Acadêmica Agromac Mackenzie, aqui representada também pelo nosso colega organizador também do evento, Arthur Kuhn. A Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, a qual eu faço os agradecimentos em nome do Dr. Alvarenga, bem como o diretor jurídico, o Dr. Frederico Price Greck. Grupo de Pesquisas em Direito Aplicado ao Agronegócio do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, o IDCC, a qual eu faço os meus agradecimentos em nome da colega Rafaela Parra e do Dr. Rodolfo Siciliato, que está aqui nos acompanhando, o pessoal participantes do grupo de pesquisa está aqui conosco, bem como da pós-graduação lá do IDCC em Direito do Agronegócio, a Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Londrina, do Paraná, Comissão de Assuntos Jurídicos da FASU, ao qual eu agradeço em nome do Dr. Nestor Rai Frederico Bus, o Instituto de Direito e Sustentabilidade, IBRADES, que eu faço os agradecimentos em nome do presidente Dr. Jorge Zambert, o Núcleo de Estudos em Sistemas e Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, do NESPRO da URGS, um dos mais importantes centros de estudos do agronegócio brasileiro, a Comissão Estadual de Direito Agrário e Agronegócio, a OAB Piauí, que eu agradeço aos colegas Dr. Evaldo Martins, Nicola Koprowski e Vitor Gama, o Programa Conexão Rural, Projeto Direito Agrário levado a sério dos portais AgroLei, direitoagrário.com e o BAL, e o Instituto Brasileiro de Direito Agronegócio, IBDA, do nosso amigo Dr. Renato Buranello. Então, eu faço esse agradecimento aos nossos apoiadores, e o objetivo principal desse evento era tratar de apresentar o contrato de pastoreio, bem como suas vantagens. Então, aqui eu encerro a minha fala, agradecendo às instituições apoiadoras do evento, a nossa comissão organizadora, colegas da UBAL, em especial os colegas da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, que deram grande força e divulgação. E eu, de imediato, agradeço também a presença, a participação de todos que estão aqui conosco presente, com quem vai assistir posteriormente, e retorno a palavra para o Francisco Toro para dar sequência ao evento. Muito obrigado e bom dia a vocês. Muito bem, muito obrigado, professor Albenir. Agora sim, registrados os devidos agradecimentos às nossas entidades apoiadoras, registrado para a eternidade, faço menção aqui ao professor Lutero, que eu vejo que está conosco aqui. Bom dia, professor Lutero. E passo a palavra agora, então, ao nosso estimado professor Alexandre Valente Celistre, ele, o rei da pecuária jurídica brasileira, que é advogado do agronegócio e pecuarista, em propriedade familiar centenária. Então, quando quiserem discutir cortes de carne, acho que o Alexandre Celistre também está habilitado a discutir o tema, porque o homem entende muito. Obrigado. Ele que é bacharel em Direito pela PUC, especialista em Direito Processual Ambiental pelo IDC, pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio pelo IUMA, mestre em agronegócio pelo CEPAM, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também é doutorando em agronegócio pela CEPAM, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, Unespro, desde 2019, também é membro da União Brasileira dos Agraristas Universitários. Meu estimado Celistre, está contigo. Me ouvem bem? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aqui publicamente os meus parabéns e a minha satisfação por poder estar presente aqui com vocês e ser prestigiado pela quantidade de gente enorme aqui que eu conheço. Isso me deixa muito contente.
mas principalmente porque quando o Roberto foi meu colega na pós-graduação, lá em Direito Agrário e Ambiental Aplicado ao Agronegócio, na qual o Albenir foi nosso professor, eu fui um dos primeiros que li o manuscrito dele do TCC, exatamente porque o assunto me interessava sobremaneira. Então ele me passou e aquilo me fez com que eu me sentisse prestigiado. Mais prestigiado eu fico agora por ter sido convidado para estar aqui ombreando com ele nesse evento, mas muito mais ainda porque eu pude ver a evolução como pesquisador, mas principalmente o sucesso que o Roberto está afirmando como jurista. Então, eu fico muito contente, muito faceiro em poder dizer, porque o orgulho dele é meu também, já que ele é meu amigo, foi parceiro lá na pós-graduação, e desde então a gente tem cultivado essa amizade. Bueno, dentro dessa perspectiva, deixa eu tentar ver se eu consigo abrir esse. Me deem só um instante. Vocês estão enxergando a tela? Alô? Alô? Agora tu tirou a tela. Como é que Coloca novamente, que antes tinha dado e você tirou. Ah, bueno, tá. Então é que demorou e eu me... Peraí. O cara lida com cavalo chucro e tá apanhando pro slide. Mais ou menos. Vocês estão enxergando aí agora? Sim. Tá bueno. Bom, então, antes de mais nada, agradecer também para Caroline Maccioni, que é a autora dessa foto. Nós utilizamos como exemplo e na capa do cartaz lá para divulgação do evento. E então me vou dar uma conversada aí sobre a questão do contrato de pastoreio pecuário aí do livro do Roberto. E o título que o Albenir me deu para tratar aqui seria a compatibilidade do contrato de pastoreio pecuário com o uso multifuncional dos imóveis agrários, o aumento da produtividade com benefícios ao meio ambiente. Bueno, nessa perspectiva, analisando assim a pecuária como uma atividade agrária, tá? Tranquilamente, desde os primórdios da humanidade, quando o homem começou a se tornar sedentário, quando ele deixou de ser aquele coletor e caçador, ele começou a domar tanto as sementes como os animais, ali foi o relacionamento do homem com a natureza como um todo, no sentido de dominá-la. Mas, naquele momento, se tinha tanto a pecuária quanto a agricultura como algo que precisava ser vencido, precisava ser dominado, como eu disse antes. Bom, e nessa circunstância, se tinha uma era concebida da formação de toda essa atividade como uma atividade agrária, que, produzindo bens de primeira necessidade, Não mexe, por favor. deixando para outras searas, como, por exemplo, gerando alimentos para a população que recém estava começando a formar cidades, o que viria a ser o embrião do urbanismo. E nessa perspectiva, o homem meio que se distanciou do campo, o homem urbano. E, atualmente, de uns tempos para cá, nós já temos visto uma mudança nesse paradigma. Há uma gestão bem mais holística de toda a pecuária. Se preocupa-se muito mais, tanto com a parte de produção, mas também, sem deixar, em contrapartida, a parte do bem-estar desses animais. Bom, como aqueles que são agraristas já sabem, mas eu vou só elencar aqui para aqueles que não são, a atividade agrária ela é uma atividade um pouco diferente
porque empreendimento que seja, da forma que o Roberto mesmo salientou, ela está sujeita a um risco climático agrobiológico diferente da maioria dos outros empreendimentos, devido à questão da sazonalidade, a dispersão da produção, os fatores climáticos e a influência dos fatores biológicos, que diferem sobremaneira, o baixo valor unitário agregado, a heterogeneidade e a perecibilidade. Tudo isso faz parte da atividade agrária, e tudo isso impacta na produção agropecuária. Mas para que a gente possa ter esse entendimento, dentro de uma ideia do direito agrário aplicado ao agronegócio, no caso, a gente não tem como não estudar, ou pelo menos não tem como passar para vocês, sem a gente referir uma forma que a UBAL propôs, através do professor Zibete e professor Albenir Cherubini, de 2 estudos dos ciclos do agrarismo, o primeiro e o segundo ciclo do agrarismo. Na verdade, são uma forma de estudar, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, para não ficar me estendendo, mas depois, se alguém quiser, eu posso disponibilizar os slides, mas o que importa é, o primeiro ciclo do agrarismo, na realidade, tratava da questão da reforma agrária. E o Estatuto da Terra, que veio a firmar e a inclusive fundar o IBRA, que é o atual INCRA, estava preocupado com essa questão das questões fundiárias, em resolver a questão da reforma agrária como um todo. Bom, isso ainda, infelizmente, remanesce como um precedente que nós temos que resolver, mas já estamos passando para a parte do segundo ciclo do agrarismo. E o segundo ciclo do agrarismo se insere exatamente nessa questão do agribusiness, do agronegócio, que é o atual estágio moderno da atividade agrária. E é por isso que o direito agrário brasileiro está estudando essa formação. Inclusive, se fala na questão de um subramo ou de uma possibilidade de começar a se formar um direito do agronegócio, que ainda está totalmente em fase de formação, mas que poderá vir ou não a ser realizado, porque o direito agrário trata na parte do dentro da porteira, e depois eu vou dar uma pincelada, mas o agronegócio vai além. Então, por isso, nós temos que salientar essa questão desses ciclos. Mas no que entra o agronegócio em si? Bom, o agronegócio, ele é eminentemente uma produção de bens de primeira necessidade, alimentos. E eu digo para vocês, eu creio que não exista atividade mais nobre do que aquela de alimentar o mundo. Mas por que agronegócio? Bom, o Ray Goldberg e o John Davis cunharam o termo agribusiness. E o Yves Le Morvan, na França, cunhou o termo de filière. Esses termos, eles foram aplicados, na realidade, são a aplicação dos conceitos empresariais no campo e nos conceitos de cadeias produtivas. E por isso se faz essa análise dentro do segundo ciclo do agrarismo. Aqui, a questão do agribusiness, ela, ao fim e ao cabo, se representa muito bem nessa questão das engrenagens, que tem que estar muito bem azeitadas para que todas elas funcionem perfeitamente e, como um relógio, não enferrujem e não percam o seu tempo devido. Celestre, só para te ajudar aqui, o teu slide está parado no primeiro. Eu não sei se tu está passando aí ou buscando passar, mas ele está estacionado no primeiro. Hein? Tu tem que ir passando lá na janela dos slides. Puxa vida, mas então para aí. Vocês estão vendo agora esse aqui? Defina esse aqui. Análise das cadeias produtivas. Não, está parado no primeiro. Ué, mas o que será que houve então? Eu acho que talvez tu esteja compartilhando a janela errada. Opa. Percebam mudanças. Tá aparecendo os 2 primeiros slides. Agora começou a descer. Perdão, então.
Puxa vida, os slides bonitos aqui eu deixei para vocês passar, para mostrar para vocês. Puxa vida. Mas nós estávamos acompanhando o colega aqui, então fica tudo certo. No que importa, nessa questão das engrenagens, elas não podem estar enferrujadas, porque senão o relógio não vai funcionar. E, dentro da ideia do Yves Le Morvan, das cadeias produtivas, a corrente, que são exatamente a questão. Os elos têm que estar coesos. Não adianta que um elo forceje mais que os outros ou se fragilize, porque daí a corrente rebenta. E, usada em cada um desses setores, e aqui eu aponto para vocês uma circunstância que é bastante saliente na questão do setor do além da porteira. E é aquela seta que vai no sentido quase que inverso, mais escura, que é a do fluxo de informações. Por quê? Porque isso aqui é determinante. O consumidor, na verdade, é quem manda no produto. Se ele não comprar a ideia, ou não comprar exatamente o produto, não há razão de ser em toda essa cadeia. Então é muito importante que a gente tenha isso bem gravado, porque não é como nós dimensionarmos a atividade agrária sem termos essa visão deste todo. Mas aí nós entramos no uso multifuncional dos imóveis rurais. Propositalmente, eu coloquei aqui, embora eu seja, me ache pelo menos, relativamente gaúcho, não estou dizendo isso para me exibir, mas eu coloquei propositalmente uma imagem que não é no Rio Grande do Sul, para que a gente consiga dimensionar que essa questão da pecuária, ela abrange todo o país. E esse uso multifuncional dos imóveis rurais é importantíssimo, porque hoje em dia é necessário que a gente tenha intensidade. E esse uso intensivo do solo, ele tem que ser racional. Desta forma, a possibilidade de se utilizar safras e entre safras, a possibilidade de se usar safrinha, a possibilidade de se consorciar a integração lavoura, floresta, pecuária, também chamado do sistema silviagrícola, isso são maneiras que o campo está criando para cada vez, em menor espaço de terra, conseguir produzir muito mais. Então, isso é importantíssimo no sentido de, se nós temos uma atividade agrária que está relacionada com toda essa questão que envolve o agronegócio no antes, no dentro e no depois e no além da porteira, e nós precisamos ter uma maior produtividade, então essa questão do uso multifuncional de imóveis rurais se torna imperativa. Claro, de uma maneira sempre muito racional. Essa perspectiva
E, bom, aqui entra a questão do... Não era bem esse slide que eu queria colocar para vocês, mas tudo bem, é nesse mesmo sentido. Aqui aí entra a questão da produção com baixo carbono e a questão dos desmatamentos. Por que isso? Porque hoje em dia, cada vez mais, há uma crítica em relação à pecuária pela produção de gases de efeito estufa e pela circunstância do desmatamento. Bom, meus amigos, aí eu vou perguntar para vocês. Sem querer ser bairrista, mas quando alguém fala da Argentina, eles relacionam automaticamente a uma carne maravilhosa, de gado puro, de raças britânicas, e algo do gênero que tem uma fama mundial. Quando eles falam em carne brasileira, infelizmente, por uma questão de falta de comunicação entre o pecuarista e o urbano, e principalmente o estrangeiro, eles relacionam com desmatamento, o que é um total e completo disparate. Até porque, se nós formos falar em carne brasileira, vamos dar um exemplo, sem querer ser bairrista. Digamos que eu produza em Bagé um determinado novilho que vai ser abatido e que vai produzir uma carne de excelente qualidade, que não fica devendo em nada a carne argentina. Mas vai estar lá na sua embalagem, made in Brasil. E aí o sujeito que está na França vai relacionar com o desmatamento e ele não sabe, nem imagina a distância que existe entre Bagé e a possibilidade meio absurda de poder, eventualmente, causar algum impacto na floresta amazônica. Então essa questão se torna importante, muito importante, por causa disso. Mas aí eu entro em uma outra questão que também tem um combate muito grande na pecuária, que é a situação do bem-estar animal, do questionamento do bem-estar animal. E eu faço questão de colocar, vocês estão vendo uma imagem de um rico terneiro pampa mamando na mãe dele, não é? Alguém me confirma isso? Positivo, um rico terneiro mamando na mãe dele. Então tá bom. Isso é uma demonstração evidente de bem-estar animal. Olhem o pelo liso que estão esses animais. Olhem a saúde em termos de... O terneiro até tá gordo demais, essa vaca está numa condição corporal excepcional para estar com um terneiro desse. Então, naturalmente, fome eles não estão passando. Isso é bem-estar animal. Agora, hoje em dia, até o meu professor, meu orientador, o professor Júlio Barcelos, nos lançou uma notícia de que as pessoas estavam recentemente lá na Europa fazendo turismo para abraçarem vacas. Não vou entrar no juízo do julgamento, mas eu posso garantir para vocês que o pecuarista que lida diuturnamente com esses animais é o maior preocupado com o bem-estar desses animais. E não fosse por uma outra razão. Bem-estar animal induz em produtividade. O maltrato dos animais é contraproducente. Então seria burrice esse maltrato. Então, entrando aqui nas 5 liberdades bem-estaristas, o relatório de Bramble, nós temos a liberdade fisiológica, a sanitária, a ambiental, a comportamental e a liberdade psicológica. No que consistem essas liberdades? Bom, essas liberdades... Liberdade fisiológica é aquela para que o animal não tenha falta de alimento, falta de água, em quantidade e qualidades adequadas. A sanitária é que haja um cuidado sanitário preventivo com esse animal, para que ele não venha a pegar alguma doença, ou, eventualmente, se haja algum ferimento, que esse seja curado adequadamente. A ambiental se revela em relação às instalações e os alojamentos, que esses animais estarão estabulados, livres de desconfortos térmicos ou físicos, pontas de prego, alguma coisa do gênero, arames que possam machucar esses animais. E depois a liberdade comportamental, que é aquela que parte do princípio que os seres humanos têm que dar condições desses animais expressarem, da melhor maneira possível, o seu comportamento se na natureza estivesse.
E a natureza psicológica, Molendo fez um deslocamento. Antigamente, a liberdade psicológica, ela se situava na questão de que esse animal estivesse livre de medo e de estresse. Molendo fez uma diferenciação, da qual eu entendo que seja compatível. Ele retirou da liberdade fisiológica a dor, inserindo ela na liberdade psicológica. Exatamente porque a dor acaba emanando, e essa dor ela vai representar essa liberdade psicológica, que na verdade é a mais importante de todas elas, porque ela é que vai refletir a ausência de alguma dessas liberdades. Só que no slide anterior eu acabei passando e eu esqueci de salientar um ponto. Nessa visão mais holística que se está tendo da natureza, em relação à pecuária, há a questão da senciência. Mas no que consiste a senciência? Bom, senciência é a capacidade do animal de perceber. Isso é algo que muito evidente para quem lida com a pecuária. E adotar o entendimento de que esses animais têm ciência modifica o comportamento de toda a cadeia. Aqui é um gráfico aqui de Molendo e McKinney, mas eu não vou me estender aqui para nós não ficarmos dando adiante. Bom, aqui nós podemos ver uma questão de total e completo bem-estar animal. Esses terneiros são lá de casa, agora já novilhos, em uma pastagem de azevém e trevo branco, ou seja, eles são alimentados exclusivamente a pasto, com uma carga que já falava o Roberto, compatível, ou seja, não está em excesso, então não está prejudicando essa situação, e esses animais são o que se chama de grass feed. Eles são alimentados a pasto. E assim nós estamos tentando produzir esses novilhos de uma maneira na qual eles não estejam sofrendo nenhuma das 5 liberdades de Brahma que eu tinha falado antigamente. O ciclo pecuário eu vou passar adiante porque eu não quero me estender, mas essa imagem eu tenho para mim que ela é muito significativa. Porque quem trabalha no campo, quem suja as botas do barro da mangueira, é que pode dimensionar o que essa imagem encerra. Se vocês puderem ver, ao final, lá na ponta de cima, à direita, tem um ninho de João de Barro. O ninho de João de Barro num carregador de gado demonstra que esses animais que não são leves, não são livianos, são animais pesados, são animais grandes, estão sendo muito bem conduzidos. Porque se eles estivessem afoitos, se eles estivessem brigando para não entrarem no caminhão, tranquilamente, aquele ninho de João de Barro não estava mais ali. Então isso é uma demonstração, sim, de bem-estar animal. Tanto do gado quanto do João de Barro. Aqui nós vemos o carregamento de animais numa estação de pré-embarque para os navios de exportação de gado vivo para a Turquia. Nós fomos olhar, tem bastante gado aqui, mas a intenção é exatamente mostrar aquele carregador curvo que já entra dentro de uma ideia expressada no mundo inteiro por uma autista, que agora me falhou o nome. Que barbaridade. Bom, mas igual, ela é quem estudou a Temple Grey. Isso, muito obrigado, Temple Grey. Ela foi quem, dentro de uma perspectiva de tentar vislumbrar o mundo aos olhos de um bovino, conseguiu modificar o pensamento de toda a cadeia produtiva da carne bovina nessas circunstâncias, dos círculos, das luzes e sombras, e ela acabou modificando a forma de pensar dos agentes da cadeia.
Aqui entra o carregamento de animais para o navio, na questão da exportação de gado vivo, que também é importante, mas eu vou passar mais adiante para que a gente possa ter uma ideia dessa questão do contrato de pastoreio em si, né? Bom, no cenário das novas fazendas, há uma perda da autossuficiência, há uma dependência de mais insumos, maquinário, serviços externos ao da fazenda, que hoje em dia estão naquela situação ainda antes da porteira, a especialização, que cada vez os sistemas têm se especializado mais, uma necessidade de informações externas à própria fazenda e uma demanda da infraestrutura, tecnologias e uma internacionalização da economia, que acaba gerando impactos nas fazendas atualmente. Aqui eu passo em alguns pontos legais aqui, mas que eu acho que não são tão importantes, mas aqui sim entra uma situação. Quando a gente fala em bem-estar animal, se nós formos analisar a nossa Constituição, nós veremos que no artigo 225, parágrafo 7º, a vedação à crueldade. Isso aqui é importantíssimo, porque aqui é que figura a situação dos animais definidos como os bens ambientais de uso comum do povo, definidos como direito de terceira geração ou novíssima dimensão, de titularidade indeterminável, consignando-se num direito difuso, transcendental e meta-individual, que são os componentes substanciais ao equilíbrio ecológico e à sadia qualidade de vida às presentes e futuras gerações. Por que isso é tão importante? Porque aqui figura a questão do bem-estar animal, do seu âmago. O que acontece quando a gente faz um contrato de pastoreio? O contrato de pastoreio, como o Roberto disse e escreveu no seu livro, é um contrato emergencial. Ele é um contrato que ele acontece em que situação? Ou alguém está com excesso de pasto, como, por exemplo, está preparando a terra para efetuar plantio direto de soja, por exemplo, então tem aveia plantada no campo para fazer aquela cama necessária para a plantação e plantio direto. E aí, durante aqueles meses de inverno, pode-se utilizar esta mesma área por um arrendamento pecuário, eventualmente, mas se pode usar principalmente numa situação de pastoreio, no contrato de pastoreio, que pode ser por cabeça, nas diferentes formações ali que o Roberto especificou muito melhor do que eu, principalmente para quem tiver acesso ao livro. Mas, no que importa, a questão do pastoreio, ele intensifica, ele melhora, ele utiliza muito mais aquela área e melhora o desempenho daqueles hectares que estão ali. Então, além da produção de soja, da safra específica, ainda se pode melhorar esse uso com a questão do contrato de pastoreio. Cresce significado por causa disso. Mas, qual é uma outra circunstância em que se usa o contrato de pastoreio também emergencial? Bom, eu estou precisando de campo, o meu campo está apertado. Eu não tenho área suficiente para a quantidade de gado que eu tenho. Então, ou eu vou ter que vender animais, e aí eu posso estar perdendo dinheiro, porque eu não tenho condições de alocar todos aqueles animais no campo, e aí entra aquela questão, enquanto não se puder construir o segundo piso nos potreiros, nós vamos ter que nos sujeitar a isso. E nessa circunstância, pensando na questão de bem-estar animal, para que esses animais também não venham a passar fome, se usa muito e eu fico muito contente em o Roberto estar
lançando o livro hoje aqui nesse evento para vocês, porque foi exatamente legado em algo circunstancial que nós temos, que é a estepe, a savana, savana não, a estepe, que é exatamente uma determinada área em que a vegetação que mais se vê são exatamente as ervas, são exatamente os pastos. E o pasto, meus amigos, bom, o pasto, o ser humano não tem como digerir pasto. Ele não consegue. E a melhor forma de colher pasto, aprendi com meus colegas da agronomia, é exatamente através da vaca. Porque ela metaboliza esse pasto e o transforma em maravilhosos pedaços de carne que depois nós vamos nos alimentar. Então, essa questão do contrato de pastoreio é eminentemente importante exatamente porque é através dela que vai se continuar preservando o bioma pampa. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês foi isso, eu meio que acho que me estendi, mas vou deixar aqui uma frase de um companheiro de gauchada, Augusto Teixeira, que é: o pampa é o campo, nativo dobrando a folha dos livros que contam isso por novidade. E quem não lê o que a terra deixa escrito, não sabe o quanto essa terra fala a verdade. Agradeço muito a todos vocês. Muito bem, meu estimado professor Valente Celistri, excelente sua fala, bonitos seus slides, inclusive aqueles que nós não conseguimos observar no início, eu tenho certeza que também são bonitos. Uma pergunta, alguém disse assim que não está conseguindo preencher os dados na lista, é que eu acabei de constatar aqui que tem um problema. Aonde pede CPF é para colocar o e-mail. Então, ali, para quem não viu aqui, no chat, nos comentários, nós temos o link para emitir o certificado desse evento aqui. Então, você preenche seus dados e vai conseguir emitir o seu certificado. Só ali, aonde de CPF, por favor, repita o e-mail, porque eu vi que está cadastrado errado. Muito bem, nós vamos fazer, vamos conversar aqui, nós estamos conversando em off aqui. João Paulo, o link está um pouquinho para cima ali, eu não sei quem colocou o link. Nós vamos fazer o seguinte, o sorteio é uma coisa boa e todo mundo gosta, né? Então, conversando com o Roberto aqui em off, nós vamos fazer o sorteio de uma obra para quem está presente aqui na reunião. Antes de fazer as perguntas, daqui a pouquinho os palestrantes vão responder as perguntas, mas antes nós vamos fazer aqui o sorteio de um livro. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Um livro será sorteado entre o pessoal que está aqui na sala e outro vai ser no Instagram dos portais. Então, fiquem atentos, quem não ganhar o livro aqui na sala, fique atento ao Instagram lá do agrolei.com, do digitoagrario.com, que vai ter sorteio de uma obra por lá. Eu vou me utilizar aqui para fazer o sorteio do livro para quem está na sala de uma ferramenta de alta tecnologia para sorteios online. Pauladinha, vem aqui. Vem cá. Tem uma lista de pessoas aqui, ó, tem 56 pessoas online. Me diz o número de 1 a 56. 1 a 56? Isso. Como assim? Me diz o número entre 1 e 56. Entre 1 Isso. e 56. Entre 1 e 56. Onde que tem número? Aqui tem 156, tem 156 pessoas aqui. Sim. Eu preciso que tu me diga um número que fica entre 1 e 56. Pode usar tuas mãozinhas, assim, analisa. Você é 1, né? Eu sou 1, não pode ser 1. Tá. Entre 1, sabe, encostado a 56? Tá falando o último lá? Que não é o 56. Pode ser qualquer um que fica no meio desse caminho aí. O pessoal tá nervoso, tem que andar ligeiro ali.
Ótimo, ganha. É pra eu escolher? Ou tu quer escolher um nome aqui? Bota o dedo na tela. Eu vou passando os nomes aqui, tu bota um dedo na tela e me diz onde é que é. Fica melhor assim? Tem que ser ligeiro. Vai lá, vai lá. Não. Nem me vem com falcatrua aqui. Bota o nome ligeiro. Bota o dedo lá. Bota o dedo, bota o dedo, bota o dedo. Ítalo Zoca. O Pauladinha escolheu ele, Ítalo Zoca. Muito obrigado, Pauladinha. Vai lá jogar com o Super Mario. Ítalo Zoca. Ó, por favor. Aí, ó, tu tá com sorte, Pauladinha. Enfiou o dedão bem em cima do teu nome. Depois se conversem aqui com o Roberto. Passa o teu endereço pro Roberto, que ele vai... Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Roberto. Acho que tivemos um problema com o Torma. Pois é, teve um problema ali com o Torma, mas aqui eu vejo que o Dr. Lutero de Paiva está aqui. Um grande abraço, reverência para todos nós na advocacia. Agradeço as palavras do Alexandre na apresentação dele ali. O que eu quero deixar claro também aqui a respeito do pastoreio é que nós não podemos usar esse contrato como subterfúgio para desvirtuar os contratos de arrendamento e parceria, né? Isso tem que ficar bem claro, porque ele, inclusive, o pastoreio pecuário, ele não se submete aos prazos mínimos do inciso 2º do artigo 3º do decreto, justamente por ser de uma forma breve. Assim que eu vi algumas perguntas ali, se ele serve para a criação de ovinos nessa questão. Por ele ser breve, ele deve buscar, eu fiz no caso do pastoreio pecuário, de animais bovinos, porque é o que tu consegue no curto prazo fazer um negócio. Com ovinos é muito difícil uma criação de curto prazo, ou seja, que ele até pode ser, inclusive com os graus da própria tabela do INCA, para fazer a mesma fórmula de cálculo para outra variedade de animal. Agora, ele não vai se enquadrar propriamente porque não há atividade ovina de curto prazo. Ou seja, que aí já não teria cabimento nesse ponto. Eu deixo até o Alexandre fazer um comentário sobre isso aí, mas eu acredito que basicamente ele serve para atividade pecuária, que é a atividade agrária que mais tu desenvolve ela no curto período de engorda, inclusive, eu trato até uma questão que o contrato ele serve muito, justamente pela sua forma breve, para o profissional liberal. O profissional liberal que angariou algum dinheiro e quer fazer um investimento rápido, acaba se valendo do contrato de pastoreio, né? Não fica engessado nos prazos mínimos e faz um investimento de curto prazo. Eu acho que, basicamente, também o profissional liberal vai se beneficiar muito da formalização desse contrato, criando mais segurança, né? Eu acho que é isso aí. Eu não sei se depois o Torma vai tomar, tem alguma outra questão mais ali. A dos ovinos eu acho que eu deixei respondida. Tá, voltando aqui, tive uma leve queda de internet aqui, mas retornamos. O único problema é que eu perdi as questões que estavam aqui no chat, então eu não sei se já respondeu o que o pessoal tinha escrito ali ou não, mas eu tenho uma questão, Roberto, que eu gostaria, eu fiquei pensando no que tu falou sobre a questão da posse. Quando nós temos um contrato de pastoreio, eu fiquei pensando em relação à posse no seguinte sentido, da responsabilidade sobre os animais.
Afinal de contas, quando eu tenho um contrato de pastoreio, de quem é a responsabilidade sobre esses animais? Se um fugir, se entrar numa estrada, causar um acidente, a responsabilidade é do proprietário do animal ou a responsabilidade é do proprietário do imóvel, ou nós não temos discussões nesse sentido e vai virar uma discussão judicial eterna? Não, como tudo no Brasil pode virar discussão eterna, né? Mas inclusive eu trato ali de forma bem específica a responsabilidade dos animais é de quem os recebe. Esse sujeito é o responsável pela guarda e cuidado dos animais. Inclusive, despende os seus funcionários para cuidar, e por isso ele é remunerado para tanto. O cuidado que fica por conta do proprietário dos animais, ou seja, do tomador do pastoreio, é disponibilizar a medicação preventiva e sanitária. Essa é a disposição que o dono dos animais tem, mas a responsabilidade de tratá-los e eventual, claro, a não ser uma força maior, mas um animal que fugiu ou determinado é do tomador, do prestador do pastoreio, de quem os recebe. Essa é a responsabilidade. Inclusive, ali que o João Gabriel aqui perguntou se pode ser usado as normas do contrato de depósito. Sim, com certeza. Inclusive, eu faço referência a isso no livro, que é usado subsidiariamente às questões de depósito do direito civil, sem dúvida. É um comentário... Oi, fala Alexandre. Essa questão... Tá fechado o teu microfone, Celestre. Aqui eu acho que eu tô... Agora? Abriu? Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, rapidamente, nessa questão dos ovinos ou caprinos, o contrato de pastoreio, em uma única circunstância haveria a possibilidade, se fosse para engorda e abate. Que aí seria algo rápido de ser feito em uma determinada área que tivesse pasto em excesso para se utilizar. Mas, tranquilamente, como o Roberto disse, pelo tempo desenvolvido, ele deixaria de ser adequado um contrato de pastoreio para ser muito mais interessante se realizar, aí sim, um contrato de arrendamento para a pecuária, em outras circunstâncias. Mas essa diferenciação é muito importante ser feita. Agora, em relação a essa questão da posse, se tu me permite, Roberto, eu tenho uma ideia bem estanque em relação a isso aí. Da mesma forma que o direito agrário, ele é transdisciplinar, ou seja, outras disciplinas do direito abrangem essa circunstância e acabam, por vezes, resolvendo possíveis problemas, como, por exemplo, se nós formos considerar a compra e venda, que é algo que acontece direto no campo, seja de matrizes, seja de touros, seja de animais para terminação, o que for, ela é regida pelas leis civis e não agrárias. Dessa mesma forma, correlatamente, é a questão do depósito. Dessa mesma forma, são todas essas circunstâncias. O que acontece? Existe um ponto, um pouco, digamos assim, uma situação diferente, que também que acontece comumente. Tá? No arrendamento para soja, existe o que se convencionou chamar de arrendamento aberto ou fechado. Se eu faço um arrendamento fechado, bom, então o acesso àquele determinado campo durante todo o período do contrato será exclusivo do arrendatário. No contrato para soja aberto, eventualmente o próprio proprietário da área, no caso arrendador, pode fechar com o agricultor para que, durante aquele intervalo de tempo do inverno, em que aquela pastagem seria plantada para fazer a cama para o plantio direto, se poderia utilizar, ele próprio, o proprietário poderia utilizar
para o pastoreio dos seus animais, para engordar animais, por exemplo, para serem abatidos logo lá para o 20 de setembro, mais ou menos, quando seria a necessidade do retorno no campo. Então, há um desdobramento de posse indireta somente nesse caso, nessa circunstância, em que, eventualmente, até porque o agricultor não teria nenhum motivo para ingressar no campo, o próprio proprietário, já que está na sua área, acaba tendo essa posse indireta e, por isso, o cuidado desses animais acaba ficando sobre sua responsabilidade. Mas é bem característico essa situação, que ela pode ser um contrato de pastoreio, pode configurar, dentro de todos os parâmetros que o Roberto delineou, mas é muito específica porque é a questão em que o próprio proprietário, desculpem a cacofonia, é quem vai utilizar aquela determinada área para o pastoreio. Aqui no chat o João Paulo comentou se o proprietário não teria responsabilidade subsidiária. Eu presumo que ele fala do proprietário dos animais, né? Se eventualmente ele não teria responsabilidade subsidiária. Aí até acho que nós começamos a puxar mesmo os elementos do direito civil, né? Nesse sentido. Não sei o que vocês acham, assim. Não, na verdade, o dono dos animais ele não tem responsabilidade no caso de perda ou eventual morte dos animais por mau cuidado, porque ele não tem gerência nenhuma sobre a propriedade onde os animais vão estar. Ou seja, ele não tem como ser responsável porque a gerência não é dele. Ele não é o responsável se um animal, se o sujeito deixou a porteira aberta, o animal foi para a estrada, um carro bateu, enfim, ele não tem responsabilidade porque a gerência não é dele daquilo dali, né? Ou seja, que eu acho que essa pergunta está respondida. Tem até uma questão aqui que o Torma, quando caísse, ficou do José Roberto, que faz ali, José Roberto Reis da Silva, que pergunta se há diferença entre o contrato de pastoreio pecuário e o de parceria mediante entrega de animais para engorda e recria. Sim, claro, porque a parceria ela é feita, embora para engorda e recria, ela é a compensação entre os parceiros é feita por percentuais, né, conforme parâmetros legais, e no pastoreio é um pagamento em dinheiro específico pelo número de unidades de animais entregues a depósito no campo, ou seja, que há clara diferença, sim. Muito bem, como eu comentei aqui, eu não tenho acesso aos questionamentos que foram feitos antes de eu cair aqui. Eu lembro que tinha essa questão do Roberto Reis. Aqui no nosso grupo, o Marcos Vinícius pediu informações, Roberto, para quem quer comprar o teu livro, quem não teve a sorte de ganhar aqui no sorteio, e quem já sabe que é azarado que não vai ganhar no Instagram também, ele pode adquirir como? Olha, os livros eles estão basicamente todos já disponíveis comigo ou através da editora Leude, que é a editora principal. Ela também tem livros disponíveis no seu site para venda. Assim que eu vou deixar aqui, o Albenir vai mandar o meu contato, aí e quem eventualmente tiver interesse, estou à disposição para mandar os livros. O Albenir resgatou uma pergunta aqui do João Gabriel Borges, que ele pergunta se, na opinião de vocês, qual o principal obstáculo para a popularização do contrato de pastoreio no restante do país? E aí já emendo, em outras regiões, vocês já viram algum contrato que tenha semelhança, pelo menos, com o pastoreio? Eu acho que o principal obstáculo que havia, e sem pretensão nenhuma, eu digo isso, eu acho que faltava uma formalização deste contrato para maior segurança jurídica, porque ele é feito de forma verbal ao longo do país todo, e digo com segurança porque eu pesquisei, de forma muito simples, dá muito problema essas questões, esse é o principal obstáculo, e agora a gente, inclusive já como o Albenir falou mais cedo, a gente tem que lutar para tipificar esse contrato muito utilizado para deixar mais seguro, né? Se me permite,
forma. Vocês estão me ouvindo? Sim. O contrato de pastoreio, ele é usado amplamente no Brasil inteiro, mas ele é utilizado de uma maneira, às vezes, quase beirando a informalidade, porque exatamente não se tinha como contrato atípico, que é uma formalização. Então, talvez agora a gente consiga levar isso adiante e realmente, como disse muito bem o Roberto, tipificar esse contrato dentro das suas peculiaridades específicas. Mas, tanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto no resto do Brasil, o contrato de pastoreio, ele ocorre direto. E, geralmente, até por uma forma verbal, exatamente por essa carência de formalização que não há lei que o caracterize. Mas, tranquilamente, lá no Pantanal, eu tenho conhecimento de que existe direto contrato de pastoreio, e por uma causa emergencial, como disse o Roberto, exatamente por causa das cheias. Então, eu preciso de um lugar mais alto para alocar o meu gado. Como é que eu vou fazer? Arrendo para o pastoreio durante aquele determinado período. Isso é bem comum de acontecer. Bastante. O Benir até lembrou aqui que no Pantanal ele é conhecido como contrato de FICA, né? Eu já li alguns artigos sobre o contrato de FICA, em alguns manuais de direito agrário ele está elencado como das várias possibilidades de contratos atípicos. Então eu presumo, não tive acesso a nenhum, não manuseei nenhum contrato de FICA, mas eu presumo que ele é feito nos mesmos moldes dos nossos contratos de pastoreio. A Fernanda perguntou o Instagram, eu presumo que ela está perguntando no Instagram que vai ter o sorteio, vai ser no Agrolei, no Direito Agrário Com, depois nós vamos divulgar aí como é que vai acontecer esse sorteio. Professor Alexandre Valente Celistri, o boi é bicho, mas tem alma sob couro? Olha, como dizia o seu Alcício Wish, bicho não tem alma, eu sei bem, mas será que vivente tem? Deixando essa pergunta, eu falo para vocês o seguinte, essa questão nós vamos encaminhar aqui dentro de uma ideia jurídica, dentro da questão do direito dos animais. A gente não tem como fugir disso. Mas como eu tinha salientado ali antes, no meu conceito, opinião, minha humilde opinião, digamos assim, na realidade, os animais estão muito melhor protegidos por aquele artigo 225, parágrafo 7º, do que se eles realmente obtivessem direitos. Tá, mas tu disse que tu gosta de animais, por que tu não quer dar direitos dos animais? Essa pergunta direta me é feita, e aí eu digo assim, mas vem cá, não é o fato deles terem direitos que vai garantir que eles sejam melhor cuidados. O que garante é exatamente essa categoria intermediária que emanou do direito alemão entre pessoas e coisas. Eles, na nossa Constituição, estão caracterizados exatamente nisso. Quando se colocou eles como bens ambientais, eles ficaram entre o que são pessoas e entre o que são objetos. Por quê? Porque, por exemplo, se eu compro uma cadeira, eu sou proprietário daquela cadeira, eu posso fazer o que eu bem entender. Posso pintar ela, posso quebrar ela. Ela é minha, ela é um objeto, eu tenho direito de fazer isso. Em contrapartida, eu não posso comprar um ser humano. A escravidão foi banida, ao menos majoritariamente. Tudo bem, mas eu posso comprar um animal. Sim, pode. Mas eu tenho responsabilidade do bem-estar desse animal, isso é inquestionável, e inclusive me é vedada a crueldade para com esse animal, por um limite imanente dessa Constituição. Então eu não posso pretender, porque sou dono, judiar de um animal. Essa caracterização intermediária é exatamente o que vem a
favorecer os animais para que sejam bem cuidados. Tá, mas daí um cara que é completamente urbano, não tem muita noção desse convívio com animais, a não ser o seu cachorrinho que ele trata como se fosse um filho, no qual eu não vejo nenhum problema nisso. Mas esse cachorro, na realidade, se nós formos analisar aquelas 5 liberdades do relatório Brambell, ele está sendo humanizado, ele está sendo antropomorfizado. Ele não está sendo tratado como se um cachorro fosse. Está sendo tratado de uma forma diferente. Não que ser tratado como cachorro seja maltratado. Não é isso. Mas pessoas que têm o seu cachorro, que fica preso dentro do apartamento o dia inteiro, e que aí, só de tardezinha, depois do trabalho, se eu não for para o happy hour, ele vai sair para poder fazer suas necessidades fisiológicas? Isso é bem-estar? E em relação ao direito dos animais, para todo o direito existe uma obrigação correlata. No momento em que eu não tenho como cobrar esse ônus de um animal, como é que ele vai ter direitos? Mas não é bem o tema do assunto, mas de qualquer forma, vocês vão ter meus contatos aí, eu estou aberto para qualquer debate nesse sentido, seja qual o viés do meu debatedor. Positivo, meu estimado Valente. Esse foi o momento poético do nosso evento de hoje, que iniciou-se a partir das canções gauchescas que trouxemos aqui nesse momento. O professor Abenir colocou aqui o link do WhatsApp do Roberto, para quem quiser comprar o livro direto com ele, com autógrafo, daqui a pouco fazer uma selfie com o professor Roberto, aí o link do WhatsApp está aí para fazer os devidos combinamentos. Não sei se ele tinha autorizado a divulgar o WhatsApp, mas agora já foi. Antes de encerrar, eu queria deixar aberto aqui o espaço, se alguém quiser, está aqui na sala, quiser abrir aí o seu áudio, a sua câmera e fazer um questionamento direto aos palestrantes, este é o momento, não precisa nem pedir, é só abrir o áudio e começar a falar. Sei que a timidez, ela campeia o nosso universo online, principalmente no final de 2020, está todo muito tímido, mas acredito que os questionamentos o pessoal acabou fazendo por escrito, para não precisar falar aqui, mas está tudo tranquilo. De qualquer modo, temos aí os contatos dos professores, vocês podem procurar o Roberto, podem procurar o Celiste, podem procurar o Albenir, estão todos nas redes sociais, inclusive o WhatsApp do Roberto está disponibilizado aqui no chat. Pessoal, a pedido do professor Albenir, quem puder fazer a gentileza aí de abrir a sua câmera para fazer uma foto, o professor Albenir quer fazer uma foto aqui, uns prints. Então, quem não estiver aí cozinhando, quem não estiver deitado na cama, aí pode abrir a sua câmera que nós vamos fazer os devidos prints aqui. Ó, o Amadeu, já estou vendo o Amadeu. Estou vendo, os colegas estão começando a pulular aqui na tela. Que beleza! A Isadora ajeitando o cabelo para sair no print. O Danilo, eu gostaria muito que o Danilo abrisse lá. Espero que ele esteja... A Aline Clécia apareceu, estava escondida durante todo esse tempo aqui. João Paulo está aí. A Cristiane. Danilo abriu o microfone. Oi, Danilo, fala. Torma, eu não quero fazer questionamento, não. Só quero agradecer aos palestrantes que deram a aula para a gente e fico muito agradecido e adquiri já o livro do Dr. Roberto. Realmente é muito bom. Parabéns a todos pela organização. Perfeito, Danilo, muito obrigado pela participação. Eu vi que tu já postou, inclusive, nos stories do teu Instagram lá, o livro do Roberto. Eu já fiz um print aqui, eu vou fazer outro, inclusive, 1, 2, 3, e... Que legal, todo mundo sorriu. O Rodolfo tá perdido com a câmera lá. Espera aí que eu vou ter que fazer outro print, porque a Stephanie apareceu agora, ela não estava aparecendo aqui, o João Gabriel aparecendo, Stephanie é o nome da minha sobrinha, inclusive.
Albenir, vai fazendo alguns prints aí, Valente Celício também, por quê? Porque às vezes não aparece todos para mim aqui, aparece alguns, mas não aparece 100% dos colegas aqui. Pessoal, a UBAL agradece demais a participação de todos, foi uma grande alegria dividir aí essa manhã com vocês, o Roberto fazendo foto com o telefone lá, uma grande satisfação mesmo da UBAL encerrar o ano jurídico com um evento tão bacana, com palestrantes tão bacanas, com um assunto inédito, um assunto muito bacana de ser trabalhado, e principalmente com a parceria de todos os amigos, aí, ó, o Vinícius mateando lá também, vou tomar mais um aqui. Voltaremos, 2021 está logo aí, e voltaremos com eventos, então reitero o pedido para quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que hoje nos deixou um pouco na mão, é bem verdade, mas a internet, os links não estão tão liberados, assim, final de ano, muito evento acontecendo, então nós tivemos esse pequeno problema aí no nosso canal do YouTube, mas esse vídeo essa gravação vai subir para lá depois, quem quiser assistir depois, quem quiser recordar algumas falas aqui, estará tudo disponibilizado. Aproveito para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os amigos que aqui estão presentes. Roberto, Valente, se vocês quiserem fazer alguma fala, um final, aí antes de nós encerrarmos, à vontade. Eu deixo o meu agradecimento a todos que participaram, a vocês, parceiros, para realizar esse evento todo, e quem acompanhou amanhã, essa longa manhã aí de debates de questões agrárias e jurídicas também, e do campo, como o Valente foi muito feliz nas suas colocações. E um final de ano excelente para todo mundo, que 2021 possamos fazer encontros presenciais e não tão distantes como agora. Um grande abraço. E se me permitem, gostaria de deixar o meu agradecimento aqui aos organizadores por terem me responsabilizado por esse espaço aqui. Parabenizar de novo o Roberto, que ele é muito merecedor. Agradecer a todos os meus diversos amigos e colegas que estão assistindo e que me prestigiam. Isso eu me sinto muito privilegiado por poder contar com tanta gente interessada, às vezes, no assunto, não sendo diretamente ligado ao direito, mas mesmo assim prestigiando a gente, é algo que me deixa muito contente. E, ao fim e ao cabo, desejar felizes festas para todos, dizer para se cuidarem, isso é muito importante, e que logo que possível a gente possa finalmente se encontrar, mais breve aí, e que possamos dar seguimento nesses eventos que são tão importantes. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigado para todos. Um bom dia, um bom almoço. Nos vemos na próxima. Até mais.